Olá, nerds de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Projeção Nerd. Eu sou o Igor de Mello e é o seguinte, aqui nesse canal, promessa dada é promessa cumprida. Então, assim como eu prometi semana passada, vamos continuar com a saga de Cloverfield. Se você não viu, já vou deixar aqui nos cards, semana passada eu comecei falando de Cloverfield Monstro. E a ideia é que nas próximas semanas eu vou continuar falando das sequências. E hoje é dia de falar de Operação Overlord. Quê? Você deve estar cheio de dúvidas agora, né? Certamente que sim. Assim, o Operação Overlord, embora não seja considerado um filme da franquia, mas tem tudo pra ser. Tem uma informação que eu não vi quase ninguém falando que eu descobri que pode definitivamente provar isso. Então, bora começar. What is this? A 1,000-year army. These 1,000-year soldiers. E assim, não custa avisar que talvez tenha alguns spoilers durante esse vídeo, mas eu não vou dar nenhuma grande revelação. E na verdade, esse filme não é marcado por ter grandes revelações, mas a trama em si consegue te surpreender da maneira que ela é feita. Mas é bom deixar avisado, né? Operação Overlord é um filme muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial. Como pano de fundo, o Dia D, que é um evento que realmente aconteceu na história do mundo e tal. Aí no filme, um grupo de soldados tem como missão destruir a torre e uma igreja, porque lá tinha um transmissor que mandava informações para os alemães. Porque tá o grupo de soldados dentro do avião, indo para o local. Uma cena muito interessante, como ela é mostrada, que tem um trabalho de câmera que passeia por aquele microespaço e apresenta os personagens para a gente de modo funcional e rápido, e faz a gente desenvolver empatia com eles na hora. Às vezes não precisa nem de uma palavra, basta um objeto, um jeito de falar, ou até um silêncio para a gente ter empatia com eles ou não. Então já é um grande acerto. E aí não demora muito para essa harmonia acabar, porque o avião é abatido, tem uma cena alucinante. É uma sequência bem imersiva que lembra bastante aqueles games de tiro em primeira pessoa. E tem um CGI muito bem trabalhado, que é o avião caindo, eles tendo que pular, enfim. E com isso acaba que já temos algumas baixas. E sobram só alguns membros para poder executar a missão. Essas pessoas que sobram é o seguinte, tem um fotógrafo, que o coitado caiu de paraquedas literalmente lá, todo perdido, bichinho. Só que ele vai evoluindo ao longo do filme e tal. E esse fotógrafo, ele é interpretado pelo Ian Stecker, que interpretou o Fitz lá na Agents of S.H.I.E.L.D. E tem os outros dois que são os polos morais da história, em relação a como se opor contra os alemães. O Boyce, que acredita que resistir e não atacar é a melhor opção. Ele é racional. Tem o Ford, que acredita na ideia que socar nazistas é sempre a melhor opção. Eu não vou mentir que eu concordo com o Ford. Nazista tem que apanhar mesmo. E uma coisa que eu esqueci de falar no começo. Você sabe por que se chama Overlord? Esse nome tem uma origem histórica, pois esse era o codinome das divisões aliadas para a Batalha de Normandia que ocorreu em 1944 e lançou a invasão bem-sucedida da Europa que estava ocupada por nazistas. Essa operação, junto com a Operação Netuno, ficaram conhecidos como Dia D. Esse Dia D marcou o início do fim do domínio nazista na Europa. Eles são bem precisos em relação a fatos históricos e isso é um ponto super positivo. E aí, lembrando que a missão deles era entrar dentro dessa torre da igreja para destruir o transmissor. E eles conseguem. Quando eles entram lá, é que o filme muda completamente. Um drama sobre a Segunda Guerra Mundial, muito bem retratado, inclusive, para algo mais sobrenatural, digamos assim. E eu digo para vocês que essa mudança de ar funcionou. Até casou com a proposta. Porque eles estavam lutando contra os nazistas e continuaram. Só que agora eles têm métodos muito mais bizarros. Porque quando eles entram lá, descobrem que não é só uma fortaleza, e sim um laboratório. Os alemães faziam experimentos genéticos distorcidos e nefastos com os moradores do vilarejo em volta dessa igreja. Eles os transformavam em zumbis mutantes com a promessa de criar um Reich que ia durar 1000 anos. Eles fazem isso a partir de um líquido misterioso que foi encontrado debaixo da igreja. E esse fluido misterioso eles começaram a injetar em cadáver. Conseguiam até reanimar os mortos. Só que isso vinha com efeitos colaterais que eram zumbis que ganhavam super força, essas coisas. E assim, o filme ele não responde tudo sobre esse soro milagroso. E é aí a conexão com Cloverfield. Primeiro porque não explica as coisas. E segundo, vamos rapidamente aqui de novo em Cloverfield Paradox, que a gente vai falar mais na frente, mas eu preciso citar um trechinho. E nesse filme eles fazem um experimento espacial com um satélite e criam uma fenda no espaço-tempo. Então, Overlord pode estar conectado com a franquia Cloverfield de duas maneiras. Primeiro, via multiverso ou viagem no tempo. Porque se o satélite abrir uma fenda no espaço-tempo, ele pode ter jogado elementos aliens durante vários momentos da história humana. E aí em 1944 caiu esse líquido lá que foi descoberto. Mas assim, se a gente for analisar e colocar numa mesma linha do tempo, a gente pode notar que esse soro antecipou a invasão alienígena que a gente viu em Cloverfield Monstro.
Isso pode ser sustentado por um elemento. Lembra em Cloverfield Monstro que tem um refrigerante slush, feito a partir de uma substância misteriosa encontrada no fundo do mar. Essas perfurações para tirar esse líquido acabaram acordando a criatura. Então saca só, quem sabe esse líquido que os nazistas encontraram não seja algo vindo a partir disso. É uma teoria, claro, mas você pode ver conexões. E tem uma coisa que sustenta mais ainda isso. É o seguinte, Slush pertence a uma empresa chamada Tagruato. E empresa essa que, se você for dar uma pesquisada, você descobre que ela foi fundada em 1945. Isso é um ano depois dos eventos de Overlord. Vocês não acham muita coincidência isso, não? Diabra, você tentou esconder, mas a gente viu essa, hein? Então a gente tem essas duas opções. Ou é ligado a partir do multiverso, então esse filme se passa apenas antes de Cloverfield Monstro. Dito isso, eu quero falar mais uma curiosidade. Porque nesse laboratório nazista que eles encontram, eles veem várias bizarrices. E uma delas é baseada no fato real. Não, ninguém tentou criar mutante zumbi na Segunda Guerra Mundial, não, eu acho. Mas tem uma parte da cabeça, né, falando, foi baseada numa infame pesquisa soviética que aconteceu nessa época. Os cientistas tentaram reanimar a cabeça de um cachorro morto e, de certa forma, até conseguiram. E aí um dos atores do filme, White Russell, o agente americano da Marvel, fala sobre esse fato. Ele diz que é algo tremendamente assustador e que esse filme retrata que se os nazistas pudessem ter criado criaturas como zumbis e tal, eles tinham feito. Então, para vocês verem como eles tentaram deixar tudo o mais real possível. Então, explicado isso, agora vamos falar sobre os aspectos técnicos do filme. Como eu disse, a cena de abertura é bem cativante, só que tem muitos outros elementos. Fora a ambientação, o CGI é muito bem utilizado e quando os zumbis começam a aparecer, o interessante é que eles prezam pelo uso de maquiagem e essas coisas, não tanto por CGI, o que já é um ponto super positivo. E isso, de certa forma, até faz homenagem aos clássicos de terror dos anos 80 e 90. Poucos artifícios conseguiam criar uma boa história. Além disso, a química dos personagens desse filme é muito boa. Lembrando que eu não vou ficar esmiuçando cada coisa aqui, porque a minha intenção é que você veja esse vídeo e depois tenha vontade de reassistir o filme ou ver pela primeira vez. Tudo isso que eu falei de positivo é somado ao fato do filme ter 1 hora e 50 de duração. E tem 3 atos bem definidos. Começa como um drama da Segunda Guerra Mundial, depois passa sobre revelação de experimentos bizarros e tal, e o terceiro ato desanda de vez, só que de maneira positiva. Eles lutando para tentar destruir esse laboratório e sair de lá com vida. E nem todos conseguem, né? Mas fazer o quê? Porque, assim, se você for pegar o clímax desse filme e comparar com o começo, parece 2 filmes diferentes. Mas, como eu disse, isso não é algo ruim, porque o filme é dividido em atos mesmo. E, no final, eles assumem o lado sobrenatural mesmo, indo pro clichêzão ali, o bem contra o mal, só que feito de maneira muito legal, que é o soldado contra o zumbi nazista malvado. Com muito sangue e violência do jeito que a gente gosta de ver nos filmes. Porque aproveitando essa deixa, Projeção Nerd também dá conselhos pra vida. Toca a musiquinhazinha aí porque eu vou falar agora. A violência na vida real não leva a lugar nenhum. Sempre prefira, antes de tudo, o diálogo. Violência é bom de ver só nos filmes, mas não vamos transpor isso para a realidade, criança. Ouçam os conselhos do tio Igor. Passando desse momento motivacional, vamos finalizar o vídeo. Gostado do conselho? Escreve aí embaixo que eu posso trazer até mais. Mas, assim, esse filme merece muito ser assistido, porque eu te garanto uma coisa, tédio esse filme não vai te dar. É tudo bem frenético e até nas cenas mais lentas ele consegue prender a sua atenção. E ele funciona como uma sátira sangrenta aos horrores do nazismo. As atrocidades que os nazistas fizeram no passado podem não ter transformado as pessoas em zumbis mutantes, mas eles viraram monstros pelas atitudes execráveis que eles tiveram. E, de vez ou outra, isso tem que ser lembrado na ficção, mas como uma mensagem para o mundo real, que nunca mais, em hipótese alguma, o nazismo aconteça novamente. Então, assim a gente encerra a segunda parte da saga Cloverfield. Lembrando que próxima segunda-feira tem mais. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo. Fui!